Olá, muito boa tarde para você. O Terra de Minas deste sábado é uma homenagem ao fotógrafo mineiro Sebastião Salgado, que morreu ontem, aos 81 anos. Ele nasceu em Aimorés, no leste do estado, e saiu pelo mundo com uma missão: mostrar as pessoas e a natureza no que elas têm de mais profundo. Uma fotografia humanista, registros de dor, beleza e resistência de povos invisibilizados, de ambientes ameaçados. Hoje a gente faz um tributo ao homem que tinha a compaixão no olhar e clicava com coragem. Sebastião Salgado virou saudade, mas também virou memória viva. Trens viajam cheios de saudade por essas terras mineiras. O trem trazia os jornais, o trem trazia os filmes para os 2 cineminhas que nós tínhamos aqui em Moraes. Quando parava o trem, então a gente via o mesmo filme durante uma semana inteira. Levam as lembranças de um tempo em que o pai da Lélia era o viajante mais esperado nas estações. Porque ele era o trem pagador. Tinha que parar em todas as estações, né? Pagando as pessoas. E a outra era dinheiro, porque não tinha banco. Era dinheiro, dinheiro vivo. Lélia e Sebastião Salgado foram casados por quase 60 anos. Ela é designer e arquiteta. Ele foi um gênio da fotografia. Eu sou possivelmente o fotógrafo que mais trabalhou na história da fotografia no mundo inteiro. Mas o grande prazer da minha vida é aqui. O prazer está nesse pedacinho de chão onde o Sebastião e a Lélia criaram o Instituto Terra. Um lugar para onde decidimos ir, de trem. Nossa viagem começa algumas horas antes, em Belo Horizonte. Chegou a hora do embarque. Não é linda essa estação? E essa vai ser uma viagem de contemplação. Bora? São 7 horas em ponto em Belo Horizonte. Autorizada a partida. Vamos com Deus. O ritmo é do jeitinho que o mineiro gosta, sem pressa. Um balancinho bom que mistura curiosidade e saudade. Uma lembrança boa, né, que a gente vem, dá um calorzinho no coração, né, muito bom. Eu voltei na minha época de quando eu visitava minha avó. Ela não tem saudade dele. Dona Abnéria já embarcou muitas vezes nessa viagem e veio preparada. Tudo o que ela quer é sossego. Salão, você sabe o que é? Casoeira. Aí quando você viaja, você quer distrair, você quer relaxar. Aqui sento aqui, ninguém me amola. Você se sente feliz assim? Lógico. É a melhor coisa que tem na minha vida se eu pudesse morar num trem. A estrada de ferro vai margeando o Rio Doce, tão bonito quanto castigado. Quando passa e está muito seco, fica vendo aqueles bancos de areia, dá pena, porque tudo isso acho que é ação do homem, né? E trem bom para achar graça das brincadeiras e levar a sério os momentos que podem mudar vidas. Pode levar ele para conhecer a minha família. Primeira vez? Isso é. E aí, como foi essa viagem? Foi tudo bem, eu acho que eles gostaram de mim. Foi bem legal. No vagão restaurante, o clima já é outro. Um corre para não deixar os viajantes com fome. É uma loucura, é um movimento, você tem que dar conta. O que o pessoal mais gosta de comer durante a viagem? Pão de queijo. Não podia ser diferente, né, Pão gente? de queijo. Quando a viagem é boa, passa voando. Num instantinho, chegamos a Aimorés. A estação é bem perto das terras do Sebastião e da Lélia. Esse lugar lindo, onde a vida está renascendo. Quando eu era criança, essa fazenda, que era dos meus pais, ela tinha quase 50% de cobertura de floresta. Isso aqui era um paraíso. Era uma época que o Brasil
não tinha ainda uma dominante na agricultura, que é a pecuária, né? Depois veio a soja, mas a grande dominante apareceu a pecuária, mas não existia isso ainda. Uma fazenda dessa produzia muita cana-de-açúcar, produzia muito arroz, produzia batata. Na realidade produzia tudo, tinha mais de 30 famílias que moravam nessa fazenda, que a fazenda é longa, deve fazer uns 8, 10 quilômetros de comprimento. E era muito interessante. Depois foi se especializando, foi chegando a pecuária, foram acabando as famílias, e o dia que meus pais passaram essa propriedade para mim e para a Lélia, só tinha uma família que morava aqui. Não produzia mais outra coisa que carne, era só gado. E a terra totalmente decadente. E um dia meus pais velhinhos resolveram passar essa propriedade para a Lélia e para mim. E nós começamos plantando capim, acreditando que tínhamos que fazer pecuária como todo mundo. Até que um dia nós chegamos aqui na véspera de um Natal, meu pai tinha feito uma estrada e tinha dado uma chuva muito grande e o trator tinha jogado a terra do lado de baixo da estrada, aquela terra foi toda para o córrego, matou o córrego, assoreou o córrego de uma vez. Nós achamos aquilo uma catástrofe, ficamos altamente chocados e a Lélia teve uma ideia incrível. Ela falou: Tião, nós não precisamos dessa pecuária, nós vivemos em Paris, você é fotógrafo, a Lélia é designer, ela é arquiteta. Ele falou: nós temos que viver, vamos plantar a floresta que estava aqui antes. Eu falei: vamos. Aí começamos um projeto ambiental, sem saber que nós éramos ambientalistas. A gente começou plantando uma floresta. Nós não tínhamos nenhuma atividade ativista, nós não tínhamos nenhuma atividade ligada ao mundo ecológico. Falar em replantar a floresta não foi apenas força de expressão, não. A gente tinha que plantar 2.500.000 árvores. Ah, Renata, tá brincando. Corri atrás de recursos, começamos e aos poucos nós fomos nos adaptando à evolução do projeto. Tivemos que criar um viveiro, tivemos que criar uma escola para formar técnicos ambientais, porque ninguém nunca tinha recuperado na escala que nós estávamos recuperando uma floresta. Aos poucos nós fomos entrando no mundo da ecologia, até virarmos ecologistas. Mas não começamos como ecologistas, começamos querendo plantar uma floresta. E hoje o Instituto passou a ser uma referência. No nosso projeto Olhos d'Água, que é o projeto de recuperação das fontes, nós estamos trabalhando com em torno de 3.500 fazendeiros, proprietários de terra, grandes ou pequenos, mas estamos trabalhando com eles. Então, o Instituto passou a ser talvez um dos maiores apoios para o mundo agrícola da região. E tudo isso permeado pelo trem, né? É como se fosse uma viagem de trem, que é lenta, constante, e a floresta é assim, exige paciência. Olha, o trem foi muito importante na minha vida. A nossa cidade antigamente não tinha grandes estradas de rodagem. Era uma estradinha de terra que ligava com Vitória, que ligava com o Governador Valadares. Mas na época de chuva acabava, ninguém passava. A única ligação que a gente tinha com o resto do mundo era o trem. Então o trem trazia os jornais, o trem trazia os filmes para os 2 cineminhas que nós tínhamos aqui em Moraes. E quando caiu uma barreira, o trem também não podia passar, o trem ficava bloqueado 4, 5 dias, uma semana. Todos os dias a gente via o mesmo filme, que o filme que daqui não podia passar para a cidade seguinte, porque ele ia passando, o trem ia levando. O daqui passava para Itueta, de Itueta passava para Resplendor, Resplendor passava para Conselheiro Pena e passava para Barra do Coieté até chegar em Governador Valadares. Então o filme ia subindo, estação por estação, cada noite tinha um filme diferente que mesmo que tinha acontecido na cidade anterior, no dia anterior. Mas quando parava o trem, então a gente via o mesmo filme durante uma semana inteira. Mas se a gente for levar em conta, né, por exemplo, quem usa o trem, que continua sendo um meio de transporte importante aqui na região, principalmente para quem faz essa viagem, né? Você vem olhando como Minas Gerais é maravilhosa, as paisagens incríveis, e vocês estão proporcionando mais esse olhar, né?
mas um olhar de admiração para quem faz essa viagem, independentemente, né, do que tem acontecido aí em relação ao trem. Mas quem vem olha para cá de um jeito diferente agora. Eu espero que cada vez mais as pessoas vão ver de uma maneira diferente, porque eu acho que essa transformação de mentalidades que nós estamos ajudando a trazer para o Vale, essa transformação do Vale ele mesmo, né, com hoje o aparecimento de quantidade de pequenas florestas, além da nossa, hoje a mentalidade mudou. O antes e o depois impressionam. A ideia, que começou ambiciosa, se agigantou. Nós hoje trabalhamos num projeto imenso, talvez o maior projeto de águas do planeta. Nós estamos trabalhando aqui no Vale do Rio Doce, recuperando nascentes, estamos recuperando milhares de nascentes. E para você recuperar uma nascente, você tem que plantar uma microfloresta de mais ou menos 500 árvores. Você plantando onde era a antiga nascente que morreu, você plantando 1 hectare com 500 árvores em volta, com 2 anos a água à volta. Então, nós estamos trabalhando nesse projeto. Então, o Instituto Terra passou hoje a ser uma referência no mundo ecológico, mas ele não começou num comportamento ativista ecológico. Ele começou simplesmente como 2 pessoas que queriam plantar uma floresta. Essa aqui é uma muda de jacarandá. Foram 9 meses para ela ficar desse tamanho. E para que essa mudinha cresça e deixe essa floresta ainda mais encorpada, ela vai passar um tempo sendo monitorada. 5 anos a gente tem que tomar conta das árvores. Aí 5 anos depois ela vai sozinha que nem uma criança. Você tá cheio de filho aqui então, né, Lélia? Tô assim, neto, bisneto. Isso aqui é um projeto conjunto de um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que acredita numa ideia, né, de que pode mudar, que pode ser diferente. Porque a princípio você olha essa terra e você, não vai ter jeito. Assim como vocês deram continuidade à pecuária no início. Foi. Era uma terra completamente degradada, como são as terras que nós estamos comprando no entorno aqui hoje. Nós recebemos uma doação e estamos comprando terras. Nos próximos anos nós devemos estar multiplicando por 4 o espaço atual do Instituto Terra, o que vai nos permitir ter uma mancha de biodiversidade considerável para irradiar a biodiversidade em direção aos milhares de pequenas florestas que nós estamos plantando no vale para recuperar as fontes de água. Nós vamos criar aqui um trânsito de biodiversidade que o nosso vale, que hoje é praticamente o mais degradado do Brasil, dentro de uns 40, 50 anos, estou seguro que passará a ser um dos vales mais ricos em árvores e em biodiversidade. Para que essa família continue crescendo, a fábrica de produção de mudas não pode parar. Agora eu vou te mostrar a nossa câmara fria, onde a gente armazena as sementes. Geladinho? Por que tem que ser tão geladinho assim, hein? Porque se a gente pega uma semente e coloca aqui, ela não fica em dormência, ela começa a iniciar o processo de germinação. Sementes de quase 300 espécies da Mata Atlântica, coletadas num raio de 200 quilômetros, esperam aqui a sua vez de ir para os viveiros. Ai, olha como é a semente. Parece uma plumazinha, ó, de tão leve, um papelzinho. A mágica da multiplicação também é feita com o conhecimento. Jovens da região aprendem no Instituto Terra as técnicas para recuperar áreas degradadas. Antes de vir para cá, eu não fazia ideia que era uma situação tão avançada assim de degradação. Agora bate aquela consciência, né? Quantas mudas por ano vocês produzem? Hoje estamos produzindo em torno de 400 mil aqui, e isso para nós é algo muito importante, porque a gente tem uma outra floresta sendo plantada nesse viveiro. E se tem floresta, a água brota. 2.500 nascentes foram recuperadas nos últimos anos. Mais 4.000 estão incluídas na nova etapa do programa Olhos d'Água. Essa água, ela é um símbolo de esperança. Aqui era um deserto. Olha, todas essas árvores que você vê aqui,
todas foram plantadas. E aqui dentro tinha uma terra seca, não tinha água nenhuma. Isso aqui é um milagre. E eu acredito que com a recuperação desses milhares de fontes de água no Vale do Rio Doce, nós vamos acabar recuperando o Rio Doce. Mas que recompensa poder ver nas terras que um dia foram pasto, novos moradores já se sentindo em casa. Quando chegam os felinos e os macacos, é porque toda a cadeia alimentar está pronta. Eles têm o que comer. Essa floresta já é uma floresta jovem, mas ela está formada. Quando a gente começou esse projeto, era um deserto total. Não tinha mais insetos, não tinha mamíferos. Olha, hoje nós temos onça. Como é que essas onças chegaram aqui? Nós não introduzimos um animal, eles se introduziram por ele mesmo. Hoje nós temos jacaré nos córregos, nós temos macaco, nós temos, na realidade, para você ter a onça, é a parte alta da cadeia animal, é o maior predador, então você tem que ter a linha completa embaixo para ele chegar. Mas os últimos a chegar não foram as onças, foram os macacos, porque nós tínhamos que começar a ter vida no alto das árvores. Eles vivem no alto das árvores, eles precisam da vida do alto das árvores. O que falta agora? Olha, falta muita coisa. Falta a gente completar uma informação, falta a gente integrar todos esses proprietários rurais, porque é impossível no planeta você pensar na reabilitação do planeta sem integrar os proprietários da terra. Você pega um país como o Brasil, exceto a parte da Amazônia, que são os parques nacionais, os territórios indígenas, todo o resto são terras privadas. São terras que pertencem a proprietários. Se você não integrar esses proprietários rurais na discussão, no debate, a gente não consegue reverter a tendência de predação ambiental do planeta. Não é que os proprietários sejam maus, eles precisam ser integrados dentro de uma ideia maior. E o momento que se integrarem numa ideia maior, aí não tem mais limite, nós podemos recuperar. É tão rico, é tão fantástico. E passando aqui esses anos todos, agora nós estamos completando 25 anos, eu quando comecei aqui, eu vinha doente de reportagens duríssimas que eu fiz na África, meu corpo estava morrendo. E essa terra me curou. E hoje eu descobri uma coisa fantástica, que eu tinha perdido a esperança. Mas na realidade, depois eu descobri que eu tinha perdido a esperança para a minha espécie. E continuo sem esperança para a minha espécie. Acho que a minha espécie humana ela vai desaparecer e num prazo relativamente curto. Mas eu descobri que o planeta é composto de todas as outras espécies. E aqui dentro do Instituto Terra, eu aprendi a conhecer e a conviver com as outras espécies. Eu acho isso assim, um negócio extremamente importante na minha vida. Te curou, né? Isso é muito bonito, porque como que a natureza influencia na nossa vida, assim como ela te adoeceu de ver tanta desgraça, tanta coisa triste, né, no redor do mundo. Vem essa fênix de dentro, assim como essa floresta, né? Pois é, mas a gente esquece que nós somos uma espécie animal entre as outras espécies animais, que nós somos biodiversidade entre a biodiversidade. E quando você tem a oportunidade de estar dentro de uma floresta como essa, no nosso caso, ter ajudado a construir uma floresta como essa, é um prazer extremo. É realmente, olha, eu sou possivelmente o fotógrafo que mais trabalhou na história da fotografia no mundo inteiro. Mas o grande projeto da minha vida, o grande prazer da minha vida é aqui. É de ver, se você vai para essa árvore que está aqui atrás, se você ficar ali paradinho, primeiro que você vai ver a quantidade de corpos de cigarro do ano passado, que cantaram até morrer e que estão se transformando em alimento para a árvore.
Se você ficar paradinho ali, você vai ver a quantidade de formiguinhas que sobem e que descem, de cupins, de pássaros que vêm. Então, é extremamente rico. E quando você multiplica por 3 milhões de árvores, que é o que nós plantamos aqui, que tem hoje em pé aqui, é colossal. É algo assim que te dá um prazer de lavar a alma. Em 2014, também estive com Sebastião Salgado durante a exposição Gênesis, em Belo Horizonte. O título da exposição remete ao Antigo Testamento, a origem da vida. E aqui é a natureza intocada que ganha destaque. São 245 fotos que mostram lugares do nosso planeta que estão totalmente preservados. Montanhas, florestas, animais, tribos, povos e costumes que resistem, longe da correria da vida moderna. Em torno de 46% do planeta que ainda está como no dia do Gênesis. É uma boa notícia, mas ao mesmo tempo é uma má notícia. Sabe, quer dizer que nós destruímos 54% do planeta. A ideia de mostrar a natureza em sua forma mais pura virou um projeto de 8 anos. Sebastião Salgado fez mais de 30 viagens pelo planeta entre 2004 e 2011. Uma longa expedição para registrar as maravilhas da Terra. Tudo em preto e branco. Só na África foram 9 viagens por países como Namíbia, Argélia, Etiópia. Do outro lado, na Sibéria, Sebastião Salgado viveu 2 meses com os Nenetes, os nômades da região. Na Patagônia Argentina, uma amizade surpreendente com a baleia franca. Uma baleia muito curiosa em relação aos homens. É quando ela vê um barco, ela aproxima. Ela quer vir em direção ao homem e existiam em torno de 300 mil dessas baleias no início do século passado. E no início desse século existem menos de 3 mil baleias. No Brasil, as belezas da Amazônia e o contato com a cultura dos povos nativos. As pessoas que venham, que tenham um contato mais estreito com o planeta e que pensem que isso, para a gente poder viver num certo equilíbrio, nós temos que preservar. No próximo bloco, o Terra de Minas continua a homenagem a Sebastião Salgado. A gente te mostra outras imagens feitas pelo fotógrafo mineiro, denúncias que viraram arte e um legado eterno. Sebastião Salgado olhava com humanidade e clicava com coragem. E cada projeto feito pelo fotógrafo se transformava em um grande livro e em uma grande exposição que rodava o mundo. Ele pensava num tema, pesquisava sobre o assunto, montava o plano de viagem e ia a campo. Alguns projetos levaram anos para se concretizar. Uma das exposições mais recentes foi Amazônia. A mostra passou por cidades como Londres, Paris, Nova York e no Brasil, em 2022, por São Paulo e Rio de Janeiro. Trabalho fruto do resultado da imersão do fotógrafo pela região amazônica durante 7 anos. A exposição tinha 200 fotografias. O projeto Êxodos durou 6 anos, com viagens a 40 países. Sebastião Salgado capturou o drama dos povos expulsos dos seus países. Em retratos, a história de pessoas que, pressionadas pela guerra, pela fome, precisaram deixar tudo para trás. As imagens mostram grandes campos de refugiados, deslocamentos exaustivos, o genocídio. O livro de fotos seguinte foi Gênesis. O fotógrafo contou que escolheu esse projeto porque tinha ficado muito marcado pela brutalidade do trabalho em Êxodos. Parou de fotografar e, com a ajuda da mulher, decidiu reflorestar a terra onde passou a infância, em Minas Gerais. Dali nasceu a ideia do Gênesis e a vontade de voltar à fotografia. Ao revelar paraísos intocados do planeta, segundo ele, o objetivo era mostrar a humanidade em seu início. A exposição Terra, montada nos anos 1990, foi um sucesso mundial. Com ela, ganhou fama. Um público maior conheceu a sensibilidade de Sebastião Salgado para questões sociais. 45 fotos mostravam a luta de trabalhadores pelo direito à terra, os protestos, os confrontos, mas também a esperança e o cotidiano dos homens e mulheres do campo. A mostra rodou o Brasil e mais de 100 cidades em todo o mundo.
Outro trabalho marcante de Sebastião Salgado mostra o cotidiano do garimpo na mina de ouro Serra Pelada, no Pará, na década de 1980. O material está em exposição no Recife. São 54 fotos em preto e branco que revelam o cotidiano de uma área onde foram extraídas toneladas de ouro durante mais de 10 anos de exploração. Pelas lentes da câmera, Salgado captou a precariedade enfrentada por milhares de garimpeiros que arriscaram a vida em busca do sonho de se tornarem ricos. Devido à morte do fotógrafo Sebastião Salgado, nós exibimos essa edição especial do Terra de Minas. O programa sobre as igrejas evangélicas de Belo Horizonte, previsto para hoje, será exibido no próximo sábado.